Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade tão preciosa que nos concede nesta noite, de estarmos diante da tua presença, Pai, da presença de Jesus, teu Filho amado, o príncipe da vida, o Senhor da salvação, da presença da Virgem Maria Santíssima, a nossa Mãe e Rainha dos céus, também a nossa querida avó, Espírito Consolador, Rainha dos céus também, coroada pelo Senhor, Pai, o Espírito Consolador da promessa de teu Filho amado. Ó Pai bendito, não poderíamos deixar de falarmos do nosso profeta, aquele que o Senhor coroou, que o Senhor nos entregou como o presente mais precioso na história da raça humana nesses dias, o nosso querido e santo irmão Aldo. Deixou conosco 44 anos, Pai, nos ensinando, nos moldando, nos preparando como filhos de Deus. E hoje na tua glória Ele está, junto contigo, com todos os teus santos. E nós sabemos, irmão Aldo, que o Senhor está aqui conosco nesta noite, junto com esses santos gloriosos, para nos abençoar, para nos dirigir, para nos fortalecer, para nos inspirar, irmão Aldo, e que todo o trabalho desta reunião seja feito de acordo com a vontade santíssima do Senhor e do Pai. Que ao sairmos daqui, possamos sair verdadeiramente fortalecido, revestido pelo teu poder e pela tua graça, levando conosco, primaz, aquela benção preciosa que o Senhor sempre nos deu e nos mostrava de alguma maneira, muitas vezes apenas com o olhar, com o teu sorriso lindo. Nós aqui estamos com tanta sede dessa justiça. Irmão Aldo bendito, nós confiamos no Senhor e entregamos em tuas mãos esta reunião. Aproxima-se a semana, a grande semana, irmão Aldo, a semana dos aniversários, o da avó, o da igreja. Que festa tão linda será! E a beleza desta festa, o ornamento desta festa, nós sabemos, irmão Aldo, está na bênção que o Senhor tem para trazer a nós, na bênção que a Santa Avó tem para nos dar, na força, na coragem, no ânimo, na fé que possuímos por esta obra, pelo poder que existe nos céus. Recebam a nossa gratidão e entregamos em vossas mãos esta reunião. Que ela seja para a honra e glória do nome do nosso Deus, do nome de Jesus, do nome do Espírito Consolador, do nome de Virgem Maria e de todos os santos. A nossa gratidão, irmão Aldo. Contamos com a inspiração do Senhor para todos os atos deste trabalho, não só hoje, mas sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos, de nosso cenário, o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem nenhum mal, e que marcha confiantes, pois entre grandes do poder celestial.
Vejo nas montanhas seu profundo poder. Vejo no alto mar e na imensidão do ar. Vejo no semblante do santo primaz sua glória divina, que tanto amor me traz. Oh, tanto amor, tanto amor, pois enviou a voz o Consolador. Oh, tanto amor, tanto amor, tem o santo irmão Aldo, o seu sucessor. E assim prossigo o meu caminhar, sempre me aproximando. Eu quero chegar, chegarei ao fim da jornada, ao caminho. Percorrerei assim até o meu destino. Oh, tanto amor, tanto amor, pois enviou a voz o Consolador. Tanto amor, tanto amor, tem o santo irmão Aldo, o seu sucessor. Te agradeço, ó meu Criador, pela tua bondade e profundo amor, pois nos enviaste o Consolador, o santo irmão Aldo, primaz sucessor. Oh, tanto amor, tanto amor, pois enviou a voz o Consolador. Oh, tanto amor, tanto amor, tem o santo irmão Aldo, o seu sucessor.
Eu quero em todo momento, em meu pensamento, estar com Jesus. Eu quero ser obediente, sendo a Deus temente e vivendo na luz. Eu quero com fé poderosa a Santa Voz Rosa servir e amar. Eu quero com toda certeza ter na alma a pureza para Deus agradar. Eu quero ser sempre fiel para um dia no céu com Jesus ir morar. Espero esse dia bendito e lá no céu infinito para sempre reinar.
Nós vamos agora, irmãos, meditarmos na palavra do nosso Deus, na palavra do nosso querido profeta, na palavra da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo. Eu peço aos irmãos que continuem com este amor, com este respeito. Isso é muito bom e nos ajuda muito, mas muito mesmo. Eu tenho aqui duas mensagens. Uma, na verdade, uma mensagem que fala sobre o valor da família e como os pais devem educar seus filhos. E a outra que é uma homenagem. É uma homenagem à Santa Avó Rosa e à igreja. Muito linda, por sinal. Muito linda mesmo. Eu vou ler as duas. Aí eu terminando a leitura, aí nós vamos meditar no assunto destas mensagens. O valor da família e como os pais devem educar seus filhos. Mensagem preciosa do Santo Irmão Aldo, publicada à igreja no ano de 2002. Irmãos, é tão gostoso, é satisfatório demais quando nós pegamos em nossas mãos uma palavra, e nós sabemos que esta palavra, ela é legado que o irmão Aldo nos deixou. Legado que ele nos deixou. Às vezes eu ouço algumas pessoas falam comigo e falam assim: pastor Meira, o senhor gosta muito de pregar sobre a Bíblia. Eu gosto sim. Eu estudo, gosto, acho muito lindo. E quando eu pego um boletim, que ele está nesse teor aqui, ó, mensagem do irmão Aldo, para mim é a continuação da Bíblia. Para mim é a palavra do irmão Aldo, é legado que ele nos deixou escrito. É palavra do profeta Aldo. É recado de Deus. Eu digo que isso se constitui de recado de Deus. E daí, eu tenho um carinho muito grande quando recebo e passo a igreja com muito amor. Porque, irmãos, ele está conosco. O irmão Aldo vive conosco. Ele nos fala diariamente. Olhem bem, palavras do irmão Aldo publicadas na igreja no ano de 2002. Eu, irmão Aldo, ele falando: estou muito preocupado com a atual situação de muitas famílias apostólicas e com o rumo que estão tomando a nossa juventude e mocidade. Isto porque estão seguindo caminhos errados, que nunca foram ensinados em nossa igreja. A nossa disciplina não ensina brutalidade e nunca ensinou que os problemas no lar e com os filhos devem ser resolvidos com pancada, com discussão e com briga. A nossa igreja ensina o amor, a bondade, o respeito ao próximo, a honra, a dignidade e a justiça. Constantemente tenho lhes ensinado que dentro do lar, entre a esposa e o esposo, e principalmente com os filhos, deve haver diálogos. Diálogos. Os pais precisam ter uma palavra de carinho, de afeto, de amor, e precisam dialogar com seus filhos. Dialogar é conversar, é ensinar os seus filhos e convencê-los a proceder bem, a evitar o mal, não ter amizades inconvenientes, mostrando-lhes o perigo dessas amizades. Devem ser amigos dos seus filhos e terem muito zelo e cuidado com os mesmos, tanto com os meninos como com as meninas. E quando se tornarem jovens, saberão buscar nos pais os conselhos necessários para resolverem seus problemas a cada dia. Eu, irmão Aldo, tenho notado que as crianças, os meninos e as meninas, quando ainda pequenos, gostam da igreja. E quando vêm me cumprimentar, me abraçam, gostam de mim. Conforme vão crescendo, muitos deles vão perdendo o amor e o interesse pela igreja. E alguns até saem da igreja. Porém, onde está o problema? Quem são os culpados deste esfriamento e desinteresse? Na maioria das vezes, os pais, que não sabem ser amigo dos seus filhos, não sabem ter diálogo com os mesmos e não sabem amá-los. Porque se soubesse amá-los, não haveria desentendimento no lar. Muitos pais
não dedicam o afeto à esposa e aos filhos. Passam a desinteressar-se pela família e dedicar-se o seu afeto a outra pessoa. E daí deixam a casa, o lar e os filhos. E vão se unir a outra mulher. E isso causa um grave problema para os filhos. As mães, ao invés de se manterem firmes por amor aos seus filhos, também se desinteressam por eles e procuram sua conveniência. Muitas mães que deviam cuidar mais de seus filhos e suas filhas, quando eles saem para a escola ou ensaio do coro, não se interessam nem em procurarem saber. Acham que a Santa Rosa é que tem que cuidar. O certo, quando ainda são menores, as mães devem levar os filhos à escola e depois buscá-los. E no coro, a mesma coisa. Pois há muitas meninas que mentem, dizendo que foram ao ensaio ou à escola. Mas muitas vezes saem com um colega ou namorados. E depois que cometem um erro grave, se perdem. Daí, querem castigá-las, bater e outras coisas mais. Mas se esquecem que foi a sua culpa em não cuidar das mesmas. Ensiná-las desde pequena a regra do bom viver, ter diálogo com elas, ajudá-las, enfim, ser amigas de suas filhas. Muitas mães, ao invés de cuidar da casa e dos filhos, vão à casa das amigas para querer saber o que se passa na vida de um ou de outro, até fazer fofoca. Por isso que muitas mocinhas preferem ir para a casa de uma colega ou de uma outra família, porque dizem gostar mais de lá do que da sua casa. Se sentem melhor na casa dos outros, até dizem que fulana de tal é mais amiga do que sua mãe, e daí aprenderem o que não devem, porque aprendem costumes que não são como em sua casa e naquele outro lar, que acostumam a ir. Pode haver costumes diferentes e muitas vezes são costumes maus. Esta situação está preocupante, pois muitos jovens, mocinhos e mocinhas se perdem no mundo e por não terem o cuidado que deviam receber com os seus pais. Outras vezes são os rapazes, cujos pais devem ter diálogo com os meninos. O pai tem que ser amigo do filho, e esta amizade deve se iniciar quando ainda são pequenos. Por isso nosso Senhor Jesus amava muito as crianças, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versos 14. Então, trouxeram-lhe algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orassem por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhe ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Há muitos pais que não fazem assim. São brutos, estúpidos, e tudo na base da rispidez. Porém, deve ter amor e ensinar aos filhos a regra do bom viver. Devem ter carinho e afeto e nunca brutalidade. Entendam, pais, que a educação dos filhos vem do berço. As crianças, desde pequenas, devem ser ensinadas a amar o bem, a amar a igreja, a disciplina e aprenderem com os pais as boas maneiras e a boa educação, se quererem bem e ter educação com todas as pessoas. Porque se os pais não se amarem e não forem justos uns com os outros, irão perder seus filhos, como já temos perdido muitos jovens, pelo mau exemplo dos pais. E termina o Santo Irmão Aldo esta mensagem dizendo: recebam este meu aviso para terem um lar feliz e abençoado. Irmãos e irmãs, é de doer o coração. O irmão Aldo, eu sempre digo, como Jesus, igual a Jesus, semelhante a Ele, autêntico na correção, autêntico na palavra, para com a igreja. Ele deixou muitas vezes claro nesta palavra, pai e mãe. E é interessante
Ele disse muitos pais e ele disse muitas mães. E não foi uma só vez. Os irmãos devem ter percebido isso. Não são poucos, são muitos pais e muitas mães que não estão dando o devido valor à família. Irmãos, irmãs, eu ainda me recordo, na última pregação que fiz aqui no Dia das Mães, eu falei isso. São Lucas nos mostra no ensinamento que Deus, ao observar a humanidade, Ele procurou um lugar onde Ele pudesse dar a sua bênção em abundância. E dar a bênção em abundância, meu irmão, minha irmã, não é dar a bênção um pouquinho, não. Em abundância é muita bênção, mas muita mesmo. Uma coisa abundante. Ela é imensa. E São Paulo ainda diz, mas superabundez em graça. Quer dizer, muito mais que a abundância. E sabe o que São Lucas nos mostra? Que Deus, a escolher esse lugar, Ele escolheu no seio da família. Ele escolheu na família o lugar para dar esta grande bênção. E o irmão Aldo nos prova, ele nos mostra com clareza isso aqui. E se Deus quer dar grande bênção na tua casa, na tua família, e o senhor e a senhora não aceita, é porque não quer. Ou no mínimo porque não vigia. Mas depois do quê? Da palavra dele que diz aqui. Depois dessas crianças perdidas no mundo, não quererem mais a igreja, não amarem mais a igreja, aí falam, mas o irmão Aldo, eu peço tanto para o irmão Aldo, eu peço tanto para o irmão Aldo abençoar, eu peço tanto para o irmão Aldo fazer, mas fazer como? Uma determinada ocasião, hoje, irmãos, é importante até a igreja saber, muitas pessoas, às vezes, nos procuram o pastor para pedir um conselho, para ter uma palavra, porque elas pedem ao irmão Aldo, mas antes elas vinham aqui e pediam, falavam com ele dos seus problemas. Hoje, pela tormenta que se vive, principalmente um pai, uma mãe que tem um filho drogado dentro de casa, ele tem um desespero tão grande que às vezes ele chega cedo, e eu mesmo tenho visto isso muitas vezes, e a mãe e o pai quer falar com o pastor, quer fazer um desabafo ao pastor. Isso aconteceu há pouco tempo, principalmente em uma reunião que eu realizava, e aquele casal veio e foi falar comigo e foi contar essa história. Irmãos, eu fiz uma pergunta àquele casal, que faço a todos, O maior problema naquele lar era esse, que eu acabei de citar, era droga. Era o maior problema. E tem maior que esse? Imaginem, irmãos. No sábado, quando me procuraram, eu procurei mostrar exatamente o que está nesse boletim. É lógico, não com essas palavras de que o senhor é culpado, a senhora é culpada, porque aqui quem está dizendo é o irmão Aldo, não é eu não. Mas eu falei, irmãos, se nós fizermos tudo conforme ensinou o irmão Aldo e que ele sempre tem ensinado, vai dar certo, não vai dar errado. Eu falei isso para ela. E ensinei, orientei a orar, a pedir para o irmão Aldo. Fiz algumas perguntas, como por exemplo, eu perguntei, que ela falou da angústia, dos tormentos, de quando aquele moço chegava dentro de casa, nas madrugadas, na noite, na manhã do outro dia. E eu fiz uma pergunta muito básica do evangelho, muito básica do apostólico. Eu perguntei, irmãos, eu vou falar com vocês. Bom, deixa eu concluir a primeira parte. Isso foi no sábado. E eu falei do irmão Aldo, que tinha que pedir e tal. Quando foi no domingo, esse casal tornou me procurar. Mas só que dessa vez, a irmã estava inconformada com o que eu disse. Falou, mas pastor, o senhor aconselhou a gente, falou com a gente, mas o senhor disse que se nós fizer tudo que o irmão Aldo manda, mas então o senhor está querendo dizer que eu não fiz do jeito que o irmão Aldo mandou? Meu irmão, minhas irmãs, falei, irmã, não é nada disso. Eu não disse. Isso quem tem que dizer é a consciência da senhora e do senhor. Eu disse que quando fazemos como ele manda,
Não tem como dar erro. Não tem. Mas tudo bem, a senhora está abordando este assunto, os senhores estão abordando. Eu quero lhes fazer uma pergunta. Quantas vezes, mas eu quero saber de coração, me respondam com franqueza, com honestidade. Quantas vezes, minha irmã, meu irmão, esse moço chegou drogado na tua casa, 1, 2, 3 da manhã, a senhora, na hora que ele chegou, mas o senhor levantou da tua cama e foi até o quarto dele quando ele dormiu, ajoelhou na beira da cama dele e falou com o irmão Aldo. Irmão Aldo, foi o senhor que me deu. Irmão Aldo, Santa Avó, foi a senhora quem me deu isso que está aqui nesta cama, é meu filho. Mas irmão Aldo e Santa Avó, irmão Aldo, Santa Avó, devo ter errado. Eu me humilho perante a senhora, perante o senhor, irmão Aldo, e peço, abençoa o meu filho. Tira ele, irmão Aldo, ele está vivo, tem condições. Se o senhor me ajudar, nós vamos ajudar, irmão Aldo. Se eu errei, nos perdoa, mas nós vamos ajudar. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes o senhor fez isso com a sua esposa? Quantas vezes vocês levantaram da sua cama e foram até a beira da cama dele? E não é em dia que ele estava drogado, não. Em outros dias qualquer, da vida dele, que ele estava dormindo, que ele foi para o trabalho, voltou, se ele se droga mais no final de semana. No meio da semana, quantas vezes vocês, casal, pai e mãe, levantou da tua cama e foi à beira da cama dele e orou? Quantas vezes a senhora tem colocado água ungida dentro do quarto dele, nas roupas dele? Quantas vezes vocês têm ouvido o programa Hora Milagrosa e colocado a roupa desse drogado em cima do rádio, do lado do rádio, para que ela seja ungida? Me respondam. Eu preciso falar quantas vezes? Não. É isso que os irmãos pensam mesmo. Nós oramos, pastor, todo dia. Eu quando vou dormir eu oro, eu peço para o irmão Aldo. Irmãos, o momento difícil, o momento de luta. E que luta é essa? Um filho, uma filha perdida no mundo, sem esta igreja que nasceu, que foi consagrada neste púlpito. Que luta foi? Que luta é essa hoje? Ele fora da igreja, drogado, se prostituindo, se acabando no vício da bebida, jogado nas ruas, jogado dentro do lar, sem trabalho, uma vida destruída. Isso não é luta? E agora eu quero fazer uma oraçãozinha. Santa Avó, irmão Aldo, dá tua bênção, dá tua graça, ajuda eu, nós vamos dormir agora, irmão Aldo, ajuda o meu filho lá onde ele está e está tudo bem. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos diz que na hora de maior luta de Jesus, ele orou, foi 1 hora com o rosto plantado no chão. 1 hora. E eu disse isso na reunião passada. Suor, sangue. E digo mais, só São Lucas no Evangelho colocou que ele transpirou sangue. Porque ele era médico. Ele sabia definir o que era sangue e o que era suor. Só ele escreveu no Evangelho que Jesus transpirou sangue naquela agonia. Ele sabia o que era uma agonia. E por quê? Por amor aos filhos dele. Que filho? Os apóstolos, os discípulos e nós que estamos hoje aqui pela rica e divina misericórdia do sangue dele vertido na cruz. Agora eu tenho uma luta tremenda na minha vida. Não é uma lutinha básica, não. E eu quero só, para mim é uma coisa muito normal. É pedir a Santa Avó, eu não posso esquecer da Santa Avó, eu não posso esquecer do irmão Aldo. É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu digo, e falei no início da reunião, não estamos aqui por hábito nem por costume. Eu preciso estar aqui por anseio, por amor, por desejo de buscar aqui a resposta, o respaldo para a minha dor, para o meu sofrimento, para a minha angústia. Mas eu preciso me humilhar. Eu preciso me derramar diante de Jesus, diante do Consolador que Ele me deu, a Santa Avó Rosa, diante do profeta que Ele me deu, e falar a verdade para eles. Eu errei, irmão Aldo, eu errei, Santa Avó. Eu descuidei, eu falhei. Mas há tempo. Só que há um detalhe. Eu disse que nós iríamos falar do meu querer. Eu preciso querer, porque quando eu quero, eu consigo enxergar em mim a minha falha, o meu erro, e eu preciso encontrar no meu querer
o desejo de falar com Deus, o desejo de falar para Ele que eu errei, mas que eu posso mudar. E quem pode fazer essa transformação é Ele, e Ele pode, meu irmão. Quantos testemunhos nós temos nesta igreja? Quantos? De drogados, de alcoólatras, de escravos do fumo. São inúmeros. E quem libertou? Não foi a Santa Vó Rosa? Não foi o nosso querido Primaz? Não foi Jesus? E por que Ele não pode fazer isso por mim? Está perdido? Não. E os pais, as mães que estão aqui, ouvindo esta mensagem, os nossos irmãos internautas, mensagem de 2002, onde o Primaz diz: está tudo errado, precisam mudar, tem muitos pais errados, tem muitas mães erradas. Eu preciso refletir nisso, porque eu sou o espelho da minha família, eu sou o espelho do meu filho. Tem pai que não ensina o filho nem a orar. Eu fico, às vezes não compreendo, sabe? Orar quando levanta, agradecer a Deus. Precisamos colocar Deus dentro de nós, irmãos, na hora que os nossos olhos abrem. Porque sem Ele não tem condição, não há condução, não tem o que fazer. Eu preciso ensinar o meu filhinho a orar. Agora eu vou querer ensinar ele depois que ele tem 15 anos, 16 anos. Ele está pensando na namoradinha dele. Ele não quer saber de orar não. E não quer mesmo, pode ter certeza que não. Eu preciso ensinar isso para ele quando ele é bebezinho. É quando ele começou a andar. É hora do papá, vai tomar a tuta, né, a mamadeirinha. Ó, vamos orar. Vamos falar com Deus, que ajudou o papai e a mamãe, que nós temos esse leitinho aqui para pôr na sua boca. É isso, meu irmão. É isso. Eu preciso cuidar. Ah, meu filho, vai ali no bar, vai ali no mercado. Você já está grandinho, já pode. Não corre nenhum risco. Você vai ali para mim no mercado. Às vezes como teste. Ele vai, mas ele vai, eu fecho a porta e deixo ele ir. Não, eu vou seguir ele, eu vou olhar para onde ele vai, com quem ele vai falar, com quem ele vai encontrar, amiguinho de escola. Eu vou falar para ele, eu vou estar seguindo os passos dele. Eu quero saber, eu quero conhecer, é meu filho, eu a amo. Eu amo. Irmãos, nós temos tudo na nossa vida, tudo. O povo apostólico, eu digo, é o povo que tem razão para ser o povo mais feliz que habita, que pisa no planeta Terra. Eu digo sem medo de errar. 44 anos, um profeta esteve comigo me ensinando nesta igreja. Esse profeta continua falando por obra do Espírito Santo de Deus, conosco, nos ensinando, nos moldando. Não pode dar errado, irmãos, não pode dar errado. Eu preciso ver onde está o erro, e eu não tenho dúvida que não está no Primaz. Está em mim, está dentro do meu lar. Em alguma coisa eu falhei, eu não amei como o irmão Aldo me ensinou a amar, eu não aprendi este amor, e é aí que está o grande problema da vida. Mas aí, se tem um conserto, o conserto está no meu querer. Eu preciso querer, porque quando eu quero e eu quero, eu alcanço a plenitude do amor de Deus na minha vida, no meu lar, no meu trabalho, na minha escola, na minha vida. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que querer. E a palavra de Deus, ela me ensina isso, meu irmão, minha irmã. Quando eu sempre,
eu fui um grande admirador do apóstolo São Paulo. Normalmente eu começo, até hoje é interessante que eu não falei, normalmente eu começo o meu sermão pelo livro de Colossenses capítulo 3, onde ele diz: buscai as coisas do alto e não as da terra. Eu sempre tive muita admiração pelo apóstolo São Paulo, e eu passei a ter muito mais, sabem por quê? Porque ele nos manda buscar as coisas do alto e não as da terra. Hoje, o nosso profeta vive mais no alto. Então, o que São Paulo escreveu há tanto tempo, para que nós buscássemos as coisas do alto e não as coisas da terra, e ele ainda disse mais: no alto está Jesus, ao lado, à direita de Deus, e hoje nós sabemos que o irmão Aldo também está. Ô meu irmão, o que está faltando nessa vida para a minha felicidade? Para a felicidade dos meus filhos, para eles viverem uma vida feliz, para mim formar um lar abençoado, rico da bênção de Deus? Eu buscar. Talvez lá no passado, no início da formação da minha família, eu não tenha buscado, eu tenha pensado que eu busquei. Mas pastor, pensado como? O senhor está dizendo que eu vivi um momento de enganação com o nosso profeta aqui conosco? Não, eu não estou dizendo. Mas eu quero lembrar uma coisa. Tomé e Felipe carregou muito tempo as sandálias de Jesus nas praias, principalmente lá na Galileia. Muito. Areia, muita areia na praia. Quem já andou na praia sabe disso, né? Pega as sandálias de Jesus e carregavam. Mas no momento que Jesus falou para ele: Tomé e Felipe, o caminho por onde eu vou, vocês conhecem? Eu às vezes ilustro no púlpito, eu digo assim, um olha para o outro com a cara que não dá nem para fazer como é que eles fizeram com Jesus. Pelo que está escrito, não dá para nós saber o que eles fizeram. Você sabe, Tomé, o caminho para onde ele vai? Você sabe, Felipe, para que lugar é que ele vai? A Bíblia não diz que Jesus bateu no peito, mas tem hora que eu acho que ele bateu e falou. Porque falar ele falou, está escrito lá. Agora ele disse o quê? Tomé e Felipe, há tanto tempo está comigo e ainda não me conhecem. Então, meu irmão, porque eu sou do tempo da Santa Avó. Oh, que bênção, que maravilha, como eu queria ter conhecido ela, eu não conheci. A senhora é do tempo da Santa Avó, irmã? Sou. Aí você olha, está com a roupa mal cobrindo o joelho. É do tempo da Santa Avó. E agora? Tomé e Felipe viviam com Jesus. Andava com ele. Viviam com ele. Mas teve um momento que Jesus falou com ele de uma determinada forma, que ele falou: eu não sei quem é, eu não sei por onde é o caminho que o senhor vai, fala para nós, explica isso aí direito, está errado, eu não estou entendendo. Irmãos, nós não podemos mais viver esse tempo. O nosso profeta já veio e já foi para os céus. Hoje ele está nos céus exatamente para nos abençoar ainda mais do que sempre abençoou. E a tua palavra está aqui, é legado dele. Eu tenho que querer, meu irmão, minha irmã. Às vezes eu mostro para a igreja que esse querer, ele precisa nascer. Eu gosto muito de assemelhar Jesus, principalmente na Santa Comunhão com os apóstolos, quando ele fala daquele objetivo, porque sem objetivo eu não posso viver. Como eu vivo numa igreja que eu não tenho objetivo, que eu não tenho fundamento, eu preciso ter. Daí está a razão de eu sempre falar aqui, não seja por costume nem por hábito. Eu tenho que ter um objetivo. E Jesus falou, a primeira coisa que ele falou para os seus apóstolos: eu vou instituir esse ato aqui da comunhão para que vocês tenham consciência do dever, da lealdade e da fidelidade. E o que Jesus nos ensina hoje, o irmão Aldo nos ensina hoje, é que nós devemos ter consciência do nosso dever. E que dever? Quanto dever bonito que eu acabei de ler aqui, falei para os irmãos e irmãs. Nós devemos ter consciência, e ter consciência é exatamente isso. É estar sempre consciente do bem.
consciente do que eu vivo, eu preciso analisar na consciência. E eu costumo falar que essa situação de conversão, principalmente, ela nasce na consciência, mas ela precisa se realizar no coração. Eu digo sempre isso, porque quando nós vemos Zaqueu, por exemplo, aquele homem cobrador de imposto, romano, cobrador não, ele era chefe dos cobradores de imposto, era um homem que vivia uma vida devassa, ele vivia uma vida do jeito que ele queria. A própria Bíblia diz que ele lesava os demais. A palavra diz roubar, roubava os demais. Mas deixa estar. A Bíblia mostra até a estatura dele, de Zaqueu. Ela diz que ele era baixinho, era calvo, careca, né? E era gordinho. Às vezes eu falo para a igreja, era parecido só, não era eu não. Mas ela mostra um Zaqueu errado. Um Zaqueu errado. Que um dia ele teve um anseio. E qual foi o anseio de Zaqueu? Foi quando ele ouviu falar, até porque ele gostava muito, ele ouviu falar que Jesus ia pregar lá em Jericó. Opa, será que ele vai pagar aquela taxinha que precisa do imposto? Oh, mas espera aí, ele vai vir pregar em Jericó? Ah, eu queria tanto. E a Bíblia mostra, irmão, os estudos mostram, eles já tinham feito outras tentativas de ouvir Jesus, mas o povo não deixava, o povo tinha raiva de Zaqueu. Por causa disso, porque ele metia a mão no bolso, ele ia lá e explorava o povo. Então, quando ele vinha, era cotovelo para um lado, cotovelo para o outro, vai para lá. Ele era pequenininho. Como é que ele ia ver Jesus? Não via. Mas naquele dia ele teve o anseio de saber onde Jesus ia pregar. E ele falou, olha que bênção, Jesus vai pregar aqui? Nossa, Jericó. Onde que ele vai pregar? Ô Zaqueu, eu ouvi falar que ele vai pregar lá perto daquela escola lá, sabe a escola fulano de tal? Nossa, eu estudei naquela escola, eu conheço a escola. E lá tem uma figueira que quando eu era menino eu subia nela. É lá que ele vai pregar, que hora? Tal hora. Vou para lá, é anseio, eu quero. Ele vai, ele sobe na figueira. Quietinho lá, né? Chega Jesus, seus discípulos, aquele povão, uma pregação de Jesus, já imaginou que delícia? Nossa, eu imagino, viu? Jesus prega lá em Jericó. Alguém viu melhor que Zaqueu? Precisa nem perguntar, é lógico que não viu. Quem vê melhor lá no fundo do que eu que estou aqui em cima no alto? Ninguém. Por favor, porque aqui na terra, dos que estão aqui, quem vai ver melhor é eu, porque eu estou bem mais alto. E ele estava bem mais alto. Até nisso dá certo o ensino de São Paulo, buscar as coisas do alto. Zaqueu foi buscar, mas ele foi no alto da figueira. Aí, ele ouve aquela mensagem muito linda, muito bela. Termina, Jesus encerra o sermão. Cada um para o seu lar, como nós daqui a pouco. Jesus para embaixo da figueira e fala, Zaqueu, desça depressa. Olha a palavra de Jesus, desça depressa. Eu falo às vezes que ele deve ter pulado do último galho. Jesus mandou, desça depressa. E ele desce. É justo que eu passe contigo esta noite em tua casa. Eita, que bênção. Zaqueu vai levar Jesus para um jantar. 30 convidados de honra. 30 convidados de honra, diz a Bíblia. Chefe do tributo, do imposto. Muito dinheiro. Acha que ele levou quem lá? Só gente boa. Seus melhores amigos. 30. Eram os de honra, convidados de honra. Um jantar. Uma mesa farta, uma mesa preparada e Jesus estava lá. O que nos mostra o Evangelho, irmãos? Depois de um sermão, depois de uma conversa, olhando olho a olho com Jesus, ele fala, por isso eu disse, a Bíblia diz que ele tirava, por isso eu digo aos irmãos, ele fala, a Bíblia diz que ele relata, Senhor, eu sei que eu defraudei esse povo. Eu sei que eu roubei esse povo. Mas, Senhor, eu vou vender a metade do que eu tenho hoje, Jesus.
eu vou distribuir, eu vou dar dado, Jesus, para os pobres. E essa outra metade, aqueles que me procurarem, Jesus, eu vou devolver até 4 vezes mais do que eu tirei deles. Mas há uma coisa que me interessa hoje, sabe o que, Jesus? Estar contigo, viver contigo. O que me importa de agora em diante é estar contigo. Jesus sai daquele lar. Ele vai embora, mas ele deixa uma palavra. Uma alma foi salva nesta casa. Uma alma, só convidado tinha mais de 30. Mas Jesus salvou aquela alma que teve o quê? Anseio. Que disse, eu quero Jesus nesta noite. Eu quero Jesus neste dia. E eu digo aos irmãos, aqui na minha frente, aqui atrás, aqui do lado e aqui do lado, existem muitos Zaqueu, mas muitos, milhares de Zaqueu, querendo dizer, eu quero o Consolador, eu quero conhecer esse Aldo Bertoni, que é o profeta dos tempos do fim, eu quero conhecer, mas depende de mim, meu irmão, depende dos senhores, depende de vocês, jovens, em obedecer e viver esta palavra aqui contida. Portanto, pensem, meditem, analisem com muito carinho, com muita fé. Santa avó, o relógio não para. Eu vou fazer a leitura da homenagem à nossa querida avó. É uma homenagem muito linda, irmãos, muito linda mesmo. Homenagem a Santa Avó Rosa e à Igreja Apostólica. O título desta homenagem, O Jardim Colorido. Um jardim já é lindo, e quando ele é colorido, imaginem, vários tipos de flores, cada uma mais linda que a outra, hein, irmãos? Num belo dia, Deus, o Pai e Jesus, seu Filho amado, observando o reino dos céus, as belezas dos seus jardins divinais, num pacto de amor, resolveram criar também na terra um belo jardim e de imediato procuraram a mais bela flor para ser a rainha das flores. E no dia 10 de junho, depararam dentre as flores existentes e escolheram a mais linda, formada por pétalas aveludadas, perfeitas de amor, bondade, humildade, justiça, coragem, mansidão e fé. Cada pétala era uma virtude cristalina de pureza e caridade. Era a mais formosa e deram-lhe o nome de Rosa. Então, Jesus lhe concedeu uma bandeira branca para que ela, empunhando esse estandarte, fosse em busca das outras flores para a formação do projetado jardim. Muito sábia. A Rosa logo escolheu 2 flores e constatou com o seu dom de discernimento que estas flores ajudariam com preciosidade na formação do jardim, e ungiu como bispo e a ungiu a missionária para instruírem as outras flores e as unirem num só coração. Assim, a gloriosa Rosa, marchando sempre avante com bandeira branca, junto aos 2 da direção, foram seguindo adiante e durante o caminhar encontraram flores preciosas, as quais se agregaram aos dirigentes, formando um grande cortejo, até chegarem ao local que por Deus foi preparado. Jesus orientou e ali formou o grande jardim do Senhor, povoado por flores singelas, fiéis e obedientes para a glória do Criador. Foi quando a linda flor celeste, Rainha, Virgem Maria Imaculada, com seu precioso manto azul bordado em fios de ouro, cobriu de glória este jardim, com suas bênçãos e proteção. Também a unção poderosíssima do Espírito Santo do Pai ungiu todas as suas flores que perfumavam o jardim
com aroma celestial, glorificando a Trindade excelsa. Pois na bandeira branca da santidade, Deus escreveu o seu nome no seu jardim, intitulando-o Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, instituindo como sua rainha, Santa Vó Rosa, o outro consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. Os anjos dos céus, rodeando o jardim, tocaram suas trombetas e, por milagre de Deus, surgiu em seu santo meio o grande anjo protetor e profeta de todas as flores divinais, o santo irmão Aldo, e supremo pastor, com grande glória, a rainha Rosa. Passou para as santas mãos do seu sucessor a bandeira da vitória, e cheia de esplendor, subiu aos céus e sentou-se em seu lindo trono branco, e foi coroada por Jesus para reinar eternamente no jardim celestial do Criador, sobre as mais gloriosas flores. Cumprindo-se os planos divinos, as flores do jardim da igreja vão sendo glorificadas e transportadas ao jardim celestial, na completa consumação do perfeito juízo divino. Louvado seja por todos os santos dos céus e pelas flores angelicais o nome eterno da Santíssima Trindade excelsa, e as duas flores rainha, Santa Vó Rosa e Virgem Maria Santíssima. Louvado seja o poderoso profeta e santo primaz, irmão Aldo, sucessor do Consolador. Parabéns, Santa Vó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica, neste dia 10 de junho, por mais um ano de sua existência e de extraordinárias vitórias. Assina esta homenagem nosso irmão pastor José Solion, presidente do Conselho Deliberativo desta igreja. Prezados irmãos, eu tenho sempre dito, ensinado aquilo que o irmão Aldo sempre nos passou. Confiem nesta obra, confiem nesta igreja, confiem nesse santo caminho, não deixem por nada, por nada. É bem verdade que tem surgido lutas, muitas lutas têm surgido, e que elas surjam, até porque Jesus nos diz que quanto maior for a nossa luta, maior será a nossa vitória no reino dos céus. Daí eu não ter medo, e ensinar aos irmãos de acordo com o irmão Aldo sempre nos ensinou, não vamos temer luta, não vamos temer dificuldade, mas vamos sim cuidar, zelar do que o nosso Deus nos deu. O Espírito Consolador de sua promessa, promessa de Jesus. E amanhã, permitido pela avó, eu quero lhes dizer, se ela permitir, darei maior ênfase, principalmente ao dia do Consolador. E nós vamos trabalhar com este aniversário. Quando digo dia do Consolador, porque é o dia da Santa Vó, viu, irmãos? É o dia do teu aniversário, é o dia do aniversário da igreja, por isso que eu usei essa expressão. Nós vamos trabalhar com essas duas datas. Não faltem na reunião de amanhã, por favor. Se esforcem, convidem pessoas, convidem mais pessoas. Eu sempre digo à igreja, não somos fanáticos, não carregamos ninguém pelos braços, não arrastamos, mas temos sim a obrigação e o dever de convidar, de chamar. Não quer participar de uma reunião conosco, é uma reunião especial, é uma reunião de aproximação do dia, do aniversário da igreja. Vamos lá, façam assim, irmãos. Confiem na avó, confiem no irmão Aldo, confiem em Jesus, em Virgem Maria e em todos os santos dos céus, em todos. Que a avó vos abençoe grandemente. Fico muito agradecido pelo silêncio, pelo respeito aos santos de Deus que estão aqui. Fico muito feliz e tenho certeza que ele, o irmão Aldo, que nos ensinou esse respeito, ele ainda fica muito mais feliz e muito mais vai nos abençoar. Eu quero lhes convidar a ficar em pé.
Nós vamos encerrar esta reunião, porque o horário já não me permite mais ir adiante. A vontade é muita, podem ter certeza, é muita de ir mais adiante, pregar mais. Mas nós temos só hora, nós temos que seguir, que respeitar as nossas horas. Vamos todos de cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Bendito e eterno Pai, graças te dou por mais esta oportunidade que me permitiste nesta noite, aprender junto com meus irmãos, aqui na sede da tua Santa Igreja, como melhor te servir, como melhor te amar, como ser melhor para ti, ó Pai, podendo ser usado por ti, sendo um vaso precioso nas vossas mãos, irmão Aldo, Santa Avó, Virgem Maria, que possamos ser regidos pelos céus e que possamos compreender, inclusive, Vó, as nossas fraquezas, para que a Senhora, através da nossa humildade, através do nosso amor, da nossa busca, do nosso anseio por uma vitória na nossa vida, na vida dos nossos filhos, do nosso ente querido, a Senhora, como irmão Aldo, com Virgem Maria, possa nos abençoar e nos fazer realmente vitoriosos. Querida mães, rainhas do céu, receba a nossa gratidão. Irmão Aldo, nós, irmão Aldo, te amamos de todo o nosso coração. Pedimos agora, suplicamos agora a tua bênção, a bênção de todos os santos, a bênção de Jesus, o príncipe da vida, o Senhor da salvação. Dai-nos, Jesus, sabedoria, não a sabedoria dos homens, mas a sabedoria dos céus, para que possamos realmente ser vencedor. Estamos encerrando este culto de adoração e louvor aos céus, ao Espírito Consolador, a nossa querida avó. Que seja, avó, esta palavra, esta mensagem, este ensinamento do irmão Aldo, profundo dentro de cada coração, dentro de cada consciência, que possam eles levarem consigo esta palavra. Eu quero pedir em prol da saúde de todos nós, e eu não vou citar nome de enfermidade, porque a senhora, o senhor, o irmão Aldo sabe e conhece todas, seja quais for, desde o solado dos pés ao alto da cabeça, que sejam, pois, afastadas, tiradas da nossa vida, da vida do corpo dos teus filhos, e que possamos gozar saúde, paz e viver com Deus. Peço também em prol das pessoas cujos nomes estão na caixa de oração. Eu não sei o que eles clamam, irmão Aldo, mas o Senhor, como Jesus, conhece a mente e o coração, sabe o que eles desejam, sabe o que eles sentem. Dá a tua bênção, realiza milagre na vida deles, dá a tua paz, abençoa desde os recém-nascidos aos mais idosos, com a tua graça, com a tua unção e com a tua virtude, e despede de toda a tua igreja, de todos os teus filhos aqui, com a tua bênção, guiando, enviando o anjo do Senhor, o anjo dos céus, para estar ao lado, junto de cada um de nós, nos guiando pelos caminhos por onde haveremos de passar, e que no dia seguinte, novamente, por obra do Senhor, dos céus, da Senhora Avó, nós possamos aqui novamente estar para mais uma vez aprendermos a tua palavra. Recebamos todos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santa Avó, da Virgem Maria, a bênção de Jesus, de todos os santos dos céus, que esta bênção esteja conosco para sempre, em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a reunião, a Santa Avó vos abençoe grandemente.